Um dos projetos mais famosos e polêmicos de Oscar Niemeyer, a Capela São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, é cartão postal dos mineiros. Finalizada em 1945 e consagrada só 14 anos depois, tem jardins assinados por Burle Marx, obras de Cândido Portinari e é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. É aqui a parada do nosso programa de hoje. Construída às margens da Lagoa da Pampulha, outro ícone dos belo-horizontinos, ela é símbolo da arquitetura de Oscar Niemeyer. Foi projetada quando Juscelino Kubitschek era prefeito da cidade. Os jardins foram assinados por Burle Marx e as pinturas executadas por Cândido Portinari, todos homenageados no espaço Eterna Modernidade, que reúne esculturas dos quatro amigos. Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, era prefeito de Belo Horizonte, encomenda para Oscar Niemeyer, que se conheceram no Rio de Janeiro, um projeto de uma igreja bonita dentro do conjunto aqui da Pampulha, que era uma tentativa de Juscelino de trazer Belo Horizonte para mais dentro do território da cidade, como se aqui fosse um lugar de veraneio das famílias abastadas de Belo Horizonte, o fato da lagoa, depois a casa do baile e assim por diante. A abóboda parabólica em concreto foi uma inovação na época. Era o início do que passaria a ser a marca dos projetos de Oscar, uma arquitetura em que a plasticidade da estrutura de concreto armado predomina, em formas criativas, inusitadas e ousadas. Mas as linhas de Niemeyer e os traços provocadores de Cândido Portinari chocaram a sociedade da época, que reagiu com fortes críticas, principalmente às pinturas da parede do altar. Muito provavelmente, Portinari, ao ser contratado para fazer essa igreja e estudar a história de São Francisco, descobriu também que ao longo dos anos ele ganhou o título de padroeiro dos animais, da ecologia, da natureza. E achava-se um absurdo que aquele cachorro tivesse, na dimensão que ele tomou ali, na proporção que ele tomou, não saberia dizer exatamente se é isso, mas os católicos da década de 40 e 50 e os clérigos acharam aquilo um pouco estranho, né? Por que um cachorro está fazendo do lado do altar, né? Onde na grande maioria das igrejas você tinha anjos, santos, todos muito bem vestidos, em cores de dourado, prateado, tudo muito reluzente, tudo muito angelical. E de repente você tem um homem tirando suas vestes, um cachorro ali do lado, né? Em traços que são hoje considerados belos, mas na época, com anjos bochechudos de cabelinhos encaracolados, são traços realmente que estranhavam bastante. Manifestações das mais diversas, mas com certeza compreendidas na sua época, dentro do contexto que se encontrava o Brasil, Minas Gerais, uma igreja de linhas modernas, num estado e numa cidade onde as igrejas até então principais lá no centro de Belo Horizonte tinham traçados barrocos, neoclássicos, como a igreja de São José, a Catedral da Boa Viagem e algumas outras, que já começam a ser construídas na capital, que vivia uma época de pujança econômica muito grande. Era a Era Vargas, então o Brasil vivia uma época de muito otimismo. 14 anos após o término da construção, a igreja foi finalmente consagrada. Começava um novo momento para a capela. Depois que o arcebispo tornou-se emérito, a igreja é consagrada pelo arcebispo substituto, Dom João Rezende Costa, e é entregue à população sobre os cuidados dos padres orionitas. Então a igreja começa a ser frequentada, aceita e, na medida dos anos, ela vai entrando no coração dos belo-horizontinos e, aos poucos, a Igreja da Pampulha, o seu traçado, a sua fotografia, o seu exterior, tornou-se o símbolo de Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. Peças publicitárias, símbolos do governo, da administração de Belo Horizonte, assim por diante, ao longo dos anos, sempre utilizam aqui a nossa conhecida como Igrejinha da Pampulha, mas nós na Arquidiocese achamos melhor não dar o apelido de Igrejinha para exatamente exaltar o significado que ela tem
não como uma igrejinha pequenininha que está aqui no canto da lagoa, mas como um dos marcos da cidade de Belo Horizonte, um dos marcos da sua história. Nas paredes laterais, a Via Sacra, formada por 14 quadros pintados por Cândido Portinari, é outro destaque importante. Há obras dele ainda nos púlpitos e um grande painel na área externa, nos fundos do prédio. Capelão da igreja, Padre Otávio tem gravada na memória a recordação da primeira vez que esteve aqui. Eu me lembro que, como seminarista, eu nasci numa cidade próxima aqui, a 80 quilômetros. Então, os primeiros meses e primeiros anos que você está em Belo Horizonte, os momentos de folga, de lazer, nós queremos sempre conhecer a cidade, os pontos turísticos. Aqui foi, por volta de 95 para mim, 96, se não me engano, o momento de conhecer essa igreja e de me deslumbrar. Eu que gosto de traçados modernos, de linhas... As linhas de Niemeyer me agradam pessoalmente e nunca imaginei que seria padre nessa igreja tantos anos depois, né? Eu me lembro que eu parei por aqui, o máximo que eu consegui, alguns amigos já queriam ir para outros lugares, não sei se estávamos na época preocupados com o horário de ônibus, alguma coisa assim, mas eu queria permanecer aqui dentro, ficava olhando como que o Oscar podia fazer tudo em curva, né? Você tem aqui os traçados do coro, da escada e assim por diante. Com tantos visitantes vindos do mundo inteiro, a capela lembra um santuário, um desafio a mais no trabalho de Padre Otávio. Como o traçado da igreja não nos oferece para nós padres um local para atendimento aos noivos, um atendimento de confissão, eu tenho que fazer esse atendimento na Capela do Santíssimo, que é onde eu tenho conforto e um lugar adequado para atender as pessoas. E tem sempre alguém entrando na Capela do Santíssimo. Aí eu tenho que dizer, eu tenho que colocar uma plaquinha ou pedir às colaboradoras para dizer que ali eu estou fazendo atendimento. Mas isso é um ótimo sinal. As pessoas chegam, elas vieram atrás do patrimônio, da pintura, da beleza, mas elas querem encontrar Jesus, né? E passa-se 2, 3, 4 dias, que às vezes eu não estou vindo aqui, preciso vir por algum motivo. Quando chego na Capela do Santíssimo, tem um pedido, tem uma flor, tem uma fotografia, tem alguma coisa em que as pessoas, que nós não sabemos de onde vieram, elas entendem que aqui não é somente a igreja que o Niemeyer desenhou, que o Portinari colaborou, que Sesquiati também colaborou e outros, mas que é a igreja de São Francisco de Assis, do qual elas quiseram vir para rezar. E isso é muito bom, eu acho que não só para mim, padre, mas para qualquer outro padre que aqui trabalhasse. Tombada pelo IPHAN desde 1984, a Capela de São Francisco de Assis, popular Igrejinha da Pampulha, fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3000, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A parte interna está aberta para visitação de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados e domingos, das 11 da manhã às 2 da tarde. Há uma taxa de contribuição de R$ 2,00 investidos na manutenção do prédio. As missas são celebradas aos domingos, às 10 da manhã. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau!